Fala, meus guerreiros! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados. Existem muitas profissões no mercado, como por exemplo médico, advogado, engenheiro, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é a profissão mais sexy do século XXI? Fique aí que eu já respondo a você. E a profissão mais sexy é a profissão, rufem os tambores, cientista de dados. Quem está dizendo isso não sou eu, e sim a famosa, a grandiosa Harvard Business School, que elegeu a profissão cientista de dados como a profissão mais sexy do século XXI. Por que utilizou a palavra sexy? Porque são profissionais altamente demandados e altamente técnicos, competentes dentro da sua área de atuação. E hoje nós iremos desvendar um pouco melhor sobre esse cargo, tão comentado inclusive nas mídias, na televisão, nos jornais. O que é um cientista de dados, o que ele faz, qual a média salarial, porque eu sei que vocês gostam de din-din. O que precisa ser para se tornar um cientista de dados. Mas antes da gente começar, deixe seu like nesse canal, se inscreva também, deixe-me saber que eu ajudo você, que eu gero valor nos comentários. Então vamos, que temos muito assunto interessante para falar. É inegável dizer que a tecnologia não evoluiu, principalmente nesse meio século. Nós temos atualmente computadores superpotentes, celulares pequenos que conseguem, por exemplo, acessar o mundo utilizando a internet. Nós temos aviões e por aí vai. Essas tecnologias, elas geram um conjunto muito grande de dados que estão espalhados ao redor do mundo. Você, por exemplo, que está me escutando neste exato momento, você tem o seu aplicativo do banco no qual você faz suas transações financeiras. Então, o banco mantém algumas informações sobre você, como por exemplo, nome, sexo, CPF, salário, quais são os seus gastos financeiros e por aí vai. E se a gente pegar, por exemplo, a rede social, que provavelmente você deve utilizar uma, Instagram, Facebook, Twitter, lá vai ter o número de curtidas que você deu, vai ter qual é o conteúdo que você mais gosta de curtir e por aí vai. Por trás desses dados que são gerados por pessoas a todo momento, existe um verdadeiro tesouro. É aí que entra o cientista de dados, que vai ser o profissional capaz de extrair o que a gente chama de insights, que são coisas que vão auxiliar na tomada de decisões de empresas. Deixa eu simplificar um pouco melhor. Imagina que você tem dados que como se fosse uma matéria bruta. E o cientista de dados é aquele profissional que vai lá na mineradora e vai garimpar essa matéria bruta até sai um diamante, sai um ouro. O ouro, o diamante, seria o que a gente chama de insights. O cientista de dados é o profissional capaz de coletar, tratar, transformar esses dados com o objetivo de gerar inteligência sobre eles. Ou melhor dizendo, insights. Pera que eu não estou entendendo nada, Roger. Calma, que eu vou te dar um exemplo bem claro que você vai entender exatamente o que eu estou falando. Suponha, por exemplo, que você é dono de uma loja que vende calçados. Você, como dono, vai querer sempre aumentar o seu lucro. Mas como é que você faz isso? Bem, um cientista de dados, suponha que você contrate ele vai acessar suas planilhas, lá do Excel, por exemplo, e vai coletar algumas informações e, mais do que isso, analisar. Poderia ser, por exemplo, quais são os produtos mais vendidos? Quais são os produtos menos vendidos? Qual o dia da semana mais movimentado? Qual o dia da semana menos movimentado? Qual é a faixa etária do meu público? Então, ele poderia te entregar essas informações resumidas em um dashboard e isso facilitar a sua tomada de decisão. Então, ele poderia dizer, por exemplo, Roger, suponha que eu seja o dono, né? O dia menos movimentado da semana é na quinta-feira. Então, eu como dono poderia promover uma campanha de marketing, talvez anunciando uma redução de preços, anunciando um desconto para esse dia. Suponha que ele fala, o produto que está menos vendendo é o produto sapato X. Então, eu poderia negociar um preço melhor com o fornecedor.
Então eu vou tomar decisão, eu como dono, não baseado no que eu acho, e sim baseado no que o cientista está me falando. Ele tem os dados, e os dados são fatos, são indiscutíveis, né? São inegociáveis. Se está dizendo, eu vou confiar. Essa é a primeira abordagem. O cientista de dados pode fazer uma análise do presente. Ou então ainda ele pode ir um passo além, ele pode fazer uma previsão do futuro. O cientista de dados consegue, por exemplo, dizer a previsão de vendas para o próximo mês, sendo que o próximo mês ainda nem aconteceu. Ele consegue, por exemplo, dizer, Roger, a previsão de lucro para o mês de junho é X reais, sendo que estamos ainda no mês de maio. Olha que coisa extremamente poderosa. Uma aplicação bastante conhecida que o cientista de dados faz é a famosa análise de crédito. Você certamente já precisou de um cartão de crédito ou um empréstimo e foi solicitar ao banco. O gerente chegou para você, pediu alguns dados e falou, deixa eu rodar a análise de crédito. O que é análise de crédito? Nada mais é do que um programa, que na verdade é um modelo matemático. Quem constrói esse modelo é o cientista de dados, que diz a probabilidade da pessoa ser caloteira utilizando os dados históricos desse cliente, ou seja, de outros clientes também. Olha só, e no final você tem um resultado, empreste dinheiro para fulano de tal ou não empreste dinheiro para fulano de tal. É bem interessante. O cientista de dados consegue também construir aplicativos que simulem habilidades cognitivas, motoras de um ser humano, como por exemplo, a capacidade de falar, de ouvir. Você certamente conhece a assistente de voz Siri, Alexa, que é como se fosse um ser humano. Você fala e ela interpreta a sua voz e ainda responde aos seus comandos, como se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa, é um robô. Quem faz esse robô é o cientista de dados. Você certamente já ouviu falar de carros autônomos. O que é um carro autônomo? É um carro que dirige sozinho. Ele não tem um olho biológico igual a gente tem, mas ele usa câmeras. E através dessas câmeras ele faz o reconhecimento de imagens, faz a detecção, a classificação e consegue tomar decisões. O programa por trás do carro autônomo, quem faz também é o cientista de dados. Então nós temos muitas possibilidades de aplicações praticamente em todas as áreas. Temos na área de entretenimento, tem na área do direito, na área da saúde e por aí vai. O cientista de dados tem capacidade de trabalhar praticamente com qualquer tipo de negócio. Agora eu vou falar de um assunto mais interessante ainda. O salário, gente, que não deixa nada a desejar. O salário médio de um cientista de dados é R$8.000, sendo que o salário inicial varia em torno de 5 mil e no final de carreira pode chegar até R$20.000. É isso mesmo que você acabou de ouvir. É uma profissão altamente valorizada, não somente pelo salário, mas também pelas oportunidades. A demanda no mercado é muito grande e você literalmente escolhe aonde você quer trabalhar. Você não fica desempregado. Eu mesmo falo por experiência própria que recebo constantemente mensagens dos recrutadores oferecendo oportunidades, mesmo que eu não esteja procurando. Existem muitas vagas, mas poucos profissionais qualificados no mercado. Se você quer uma profissão que vai te render uma boa grana e vai te sustentar durante muito tempo, certamente considere cientista de dados como uma opção bem legal, bem vantajosa. E agora, o que você precisa saber para se tornar um cientista de dados? Ou melhor dizendo, quais são as skills necessárias? Eu vou dividir em duas partes. Nós temos as soft skills e a hard skills. Vamos falar primeiro das hard skills, que são as habilidades técnicas. Você precisa ter, ponto número 1, conhecimento em uma linguagem de programação, preferencialmente Python ou R. Python é a mais utilizada pelos cientistas de dados, então você precisa saber o básico dessa linguagem, incluindo também os pacotes de Python voltados para análise de dados, como por exemplo Pandas, pacotes voltados também para aprendizado de máquina, como por exemplo Scikit-learn, além de outros pacotes auxiliares, como por exemplo NumPy, Matplotlib e por aí vai. Você precisa também saber banco de dados relacionais. Vou citar alguns exemplos, como por exemplo SQL Server,
Você pode colocar também na sua lista IBM DB2, Oracle. Esses são os 3 mais utilizados no mercado. Você precisa também saber pelo menos um banco de dados não relacional, como por exemplo MongoDB. Você precisa ter conhecimentos de infraestrutura para trabalhar com Big Data. Então, você precisa conhecer o Spark, assim como outros produtos da plataforma Hadoop. Vou citar, neste caso aqui, o Hive e o Who. Você precisa também saber aprendizado de máquina ou machine learning e tantas técnicas de aprendizado supervisionado como não supervisionado e implementar alguns algoritmos, tanto para tarefas de classificação, regressão, clusterização. Então, alguns algoritmos que você precisa saber. Inclui aí o Random Forest, Decision Tree, KNN, SVM, redes neurais e por aí vai. Você precisa também saber ferramentas de visualização de dados. Algumas, Power BI, Spotfire, ClickSense. Vamos colocar também nessa lista algum versionador de código, como por exemplo o Git, que inclusive é o mais utilizado no mercado, e também conhecimento em alguma plataforma de nuvem. Pode ser, por exemplo, o Azure, da Microsoft, ou então a AWS. Se você citar, por exemplo, o Azure, você precisa ter conhecimento em serviços de aprendizado de máquina, como, por exemplo, o Azure Machine Learning Studio. Ou seja, é bastante conhecimento. Não se iluda em pensar que um curso de 1 mês, 6 meses, vai te preparar para você ser cientista de dados e saber de tudo, porque é um conhecimento muito amplo. Você vai precisar de tempo para realmente aprender cada uma dessas habilidades. Mas se você for dedicado, você realmente consegue. Não pense que é trivial, que não é trivial. E em relação a soft skills, você precisa ser uma pessoa comprometida com os resultados, uma pessoa realmente dedicada. Você precisa ser uma pessoa empática, já que você vai lidar com pessoas o tempo todo. Você faz modelos matemáticos, modelos de aprendizado de máquina para resolver problemas das pessoas. Você vai precisar saber trabalhar em equipe, sem dúvida alguma. E uma habilidade que eu não poderia deixar de citar, muito importante, comunicação. Porque você vai ser o cara que vai construir o produto, tecnicamente falando, mas também precisa saber interpretar os resultados e, mais do que isso, passar para o seu cliente aquilo que você construiu, usando uma linguagem que ele realmente entenda. Você precisa saber ouvir também o que ele quer. E, mais do que isso, ser um solucionador de problemas. O que dá para fazer com a inteligência artificial? E mostrar para ele o que é possível fazer e o que também não é possível. É importante ressaltar que você não precisa de uma formação específica para trabalhar como cientista de dados. Você pode ter qualquer formação. Você não precisa ser formado necessariamente em ciência da computação ou matemática. Você pode ser formado em RH, você pode ser formado em administração, em engenheiro civil e por aí vai. Para você se tornar cientista de dados, você apenas precisa desenvolver as habilidades que eu citei anteriormente. E para te ajudar, ainda na descrição desse vídeo está um link, acesse lá, que eu falo para vocês alguns conteúdos que servem de pontapé para você iniciar a sua carreira, caso você realmente decida vir para a ciência de dados. Eu te garanto que você certamente não vai se arrepender. E é isso, deixe-me saber que eu gerei conteúdo, gerei valor para você nos comentários. Um beijo no coração e até mais!